Saudações jurídicas e hoje condominiais. Eu sou Francisco Egito, anfitrião do programa Ação Jurídica, o podcast da nossa advocacia fluminense. E hoje estamos no 21º episódio, Advocacia Condominial em Foco. E nós temos convidados aqui não apenas do estado do Rio de Janeiro, nós temos convidados aqui de Santa Catarina, Maranhão e Rio Grande do Sul. Irei apresentá-los. Aqui em frente a mim, Dr. Tiago França, advogado especialista em Direito Condominial, pós-graduado em Direito Condominial, membro da Comissão de Direito Condominial da OAB do Maranhão e diretor de pareceres institucionais da ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominialista. Ao meu lado, Dr. Ramon Pérez, advogado, professor de pós-graduação de Direito Condominial na PUC de Campinas, especialista em Direito Imobiliário, diretor-secretário da ANACOM e também da ABA, Associação Brasileira dos Advogados, na Comissão de Direito Imobiliário. E, em frente a mim, minha querida Carol Rossetti Gruber. Ela é vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Balneário Camboriú. Ela é secretária da ANACOM de Santa Catarina e ela é especialista em Direito Condominial. Primeira pergunta que vamos formular aqui. Aliás, antes de perguntar, uma breve apresentação. Como vocês entraram nessa área condominial, né? Na faculdade a gente não via isso, né? Não. No máximo imobiliário. Como é que você entrou, Carol? Vou começar contigo. Conta pra gente aí essa história. Comecei pela carreira de síndica, aquela assembleia que você vai só para ver como está o condomínio e sai de lá síndica. Fortes emoções. Então foi assim que eu Todo comecei. mundo tem uma história parecida, né? Foi Fortes assim, emoções. E desde lá para cá me apaixonei, conheci o CBPjur, fiz a minha pós em condominial e a partir disso só paixão, só tem crescido. Como diz o Orechavala, né? O mosquitinho do condomínio picou, né? Aham. Picou você. Mas como também diz o Orechavala, você tá lidando com drogas, viu? Você tem que se livrar, você vai morrer por causa disso ainda. Ó, eu nunca me esqueci uma vez, antes das apresentações continuarem, tava o Sérgio Itagiba, que era de 2 condomínios meus, Sérgio Itagiba. O Sérgio Itagiba, ele ganhou de presente, quando fez 18 anos de idade, pediu ao pai um presente. Ele queria uma procuração para representar o pai numa assembleia condominial. Foi o presente quando Olha ele fez só, 18 anos. Né? E aí o Sérgio, comentando num grupo da advocacia nossa aqui do Rio de Janeiro, ele falou assim, ontem secretariei uma assembleia e agora virei membro do conselho. Assim, várias questões na área condominial. O Orechavala foi e comentou embaixo, Serginho se afundando cada vez mais nas drogas. Ramon, você teve a história parecida? Começou como síndico também? Como é Não. que você entrou na área condominial? Foi socorrer uma donzela em apuros? Quase isso, né? Junqueira Oi. foi atender uma síndica numa assembleia e saiu de lá casado. Pergunta para essa história. Quero agradecer inicialmente aqui ao meu grande amigo Francisco Egito por poder vir aqui, a gente poder ter esse bate-papo, os meus amigos aqui, a Carol e o Dr. Tiago. A minha história de condomínios foi o seguinte, eu sempre atuei na área do direito civil, na área de família, e eu me lembro que eu tinha um aluno meu que o pai dele precisava de ajuda no condomínio. Aí o pai dele me pagava para me dar uma procuração para representar ele nas assembleias. E aí eu ia. E eu me lembro que cada vez eu cobrava mais caro, porque eu não estava mais afim de ir, mas ele pagava. E aí a gente foi e deu certo, e aí daqui a pouco me indicaram para um condomínio, e quando eu vi, eu virei um advogado condominialista. Né? Fui síndico também, né? E eu sempre digo, eu fui do verbo não sou mais, do verbo nunca mais voltarei a ser. Né? Passei pela experiência, muito bacana, muito legal, mas assim, ó, não é para mim. Né? O nosso grande amigo Wander Andrade, ele tem uma fala que ele diz isso, ele foi síndico também, e ele diz nas palestras dele, não é para mim. E eu digo a mesma coisa, não é para mim, eu prefiro assessorar juridicamente o síndico e o condomínio, que eu me saio melhor. Doutor Tiago França. Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer aqui ao professor Francisco Egito o convite, né? Dizer que eu estou muito honrado de participar do podcast junto com meu amigo Ramon e a doutora Carol aqui. Minha entrada no direito condominial foi um pouco diferente. Minha especialização inicial era direito eleitoral e municipal, então eu advogava nessa área. E um belo dia minha tia foi eleita subsíndica no condomínio dela. Ela chegou para mim, tu não quer cobrar os condôminos inadimplentes do meu condomínio, a inadimplência estava alta. Eu disse, tia, isso não dá dinheiro. Não tem como. Não, eu já tenho tanto trabalho. Ela, não, vai lá, que vai dar certo. E desse condomínio, há muitos anos atrás,
foi o primeiro. Hoje no meu escritório a gente tem 112 condomínios, né? Então foi uma trajetória grande. Mas tudo começou naquela sementinha que ela plantou e eu lembro muito bem o que eu disse para ela: isso não dá dinheiro. Levou a esposa, a doutora Marília, É? família inteira também, né? Hoje o meu escritório, eu abandonei na realidade a advocacia eleitoral e municipal, e hoje eu digo que eu sou um advogado condominialista 24 horas por dia e 7 dias por semana, né? Então tanto eu como todo o meu escritório, a gente vivencia o condomínio. Muito bacana. Há uns anos atrás, né, não se falava em advocacia condominial. Hoje, ainda aqueles colegas mais ortodoxos, quando você comenta, né, condomínio, aquele negócio de síndico, né, de assembleia, o pessoal meio que desconhece. E às vezes, quando eu paro para conversar, porque participei de um pleito eleitoral aqui na minha subseção, né? E Niterói ainda é a maior do Rio, já foi a maior do Brasil, fez o primeiro presidente do Conselho Federal, tem toda uma trajetória ligada aí à advocacia. O pessoal fala assim, mas a gente vai eleger uma chapa que tem um diretor, né, que é síndico de condomínio. Eu não sou síndico de condomínio, a minha empresa trabalha com gestão, enfim, mas a minha advocacia, que é o que importa, é imobiliária, é advocacia também na área condominial. A pessoa pergunta, e vou deixar vocês responderem. Você só faz cobrança de cota condominial? Respondam para mim, o que faz o advogado condominialista? Só faz a cobrança de cota condominial? Na verdade, pegando esse gancho da pergunta do Egito com o que o Dr. Tiago falou, eu, no meu escritório, o que eu menos faço é cobrança de cota condominial, né? Eu tenho um entendimento que a gente tenta trabalhar é a prevenção. E eu, né, e dando um pontapé inicial ao nosso bate-papo aqui, eu vejo como um grande desafio da advocacia condominial é você parar de trabalhar o processo e começar a trabalhar a prevenção. Eu acho que isso é o que a gente precisa fazer. E eu entendo que condomínio é o melhor lugar onde a gente possa fazer isso. A grande questão, Egito, que a gente precisa trabalhar é a cultura, não só dos condomínios, mas a cultura do síndico também. Em ele poder enxergar que o trabalho preventivo ele é melhor do que você ter um trabalho processual futuro. A questão da cobrança da cota de inadimplente é uma realidade, a gente sempre tivemos aquela obra, né, pela Comissão de Direito Condominial da aba do Rio, da inadimplência, e a saúde financeira é o calcanhar de Aquiles de todo condomínio, isso é inevitável, né? Mas o advogado condominial não faz só isso, né? A gente sabe disso, a cobrança, tu manda a notificação extrajudicial, você tenta dialogar antes de você impetrar realmente a ação, mas muitas vezes é ali que vai, mas não é só isso, é só um fio da meada, né? A gente trabalha muito com a parte de acompanhamento de assembleia, acompanhamento contratual, né? Porque todos os contratos que fazem parte do universo condominial precisam estar bem escritos. Afinal, na hora que o síndico e o condomínio vão precisar acionar, aquele documento tem que estar impecável. Então, a parte de assessoria contratual é muito importante. A presença do advogado na assembleia condominial, evitando nulidades futuras, também é importante. E tem os canais, né? Afinal, as atualizações de convenção de condomínio, de regimento interno, são um outro nicho de mercado muito importante também, porque a maior parte dos nossos edifícios tem uma convenção muito antiga e as necessidades evoluíram muito. Ou inadequada também, né? Convenção mal Exato. elaborada, Sim, mal já redigida. nasceram dulas, né, em algumas Isso. cláusulas. Eu costumo estruturar a advocacia condominial em 3 grandes pilares. A cobrança, eu acho que a cobrança ela é importante. Condomínio, afinal de contas, como o doutor Ramon disse, é rateio de despesas. Se você não tem ali o rateio, você não consegue recuperar o crédito, o condomínio está falido, porque não tem como pagar suas contas. Então, nas minhas apresentações, eu costumo dizer que meu trabalho é lembrar que o condomínio esqueceu de pagar a taxa de condomínio. E a gente lembra até o dia que ele paga, de todas as formas. Esse é um pilar importante. Mas o outro pilar é a consultoria, que foi justamente o que a doutora Carol falou. Eu acho que o advogado condominialista ele precisa dar consultoria ao síndico no regimento interno, na convenção, nas assembleias, com pareceres. Hoje, o síndico que ele tem esse serviço agregado na sua sindicatura, ela é bem mais assertiva. E o outro que é a parte da advocacia. Eu acho que também a advocacia condominial tem crescido muito.
e ingressados muitos processos contra e a favor dos condomínios. E aí você precisa ter um advogado especializado em direito condominial, porque na faculdade dificilmente a gente vê direito condominial. Então são poucos que conhecem as filipécias da lei. E para você ganhar um processo, você tem que ter aquele advogado preparado para isso. Você ganha nos detalhes. Não, nem todos eles estão hoje preparados com esses detalhes. Mal a gente vê imobiliário, né, na faculdade, na Pois nossa é. grade mais É. antiga. Eu, na minha grade, o imobiliário ele não estava nem como cadeira opcional. Pré-eletiva, né? Eletiva, É. exatamente, né? A optativa, como se chama. E é justamente isso, né? Vocês que estão nos assistindo aqui, o Francisco Egito, que tem toda uma atuação aí, não só na parte da advocacia condominial, mas no mercado imobiliário e condominial aí também. Vocês vejam que o que a gente está falando aqui resume numa palavra: a prevenção. Né? Regimento interno. E eu sempre costumo dizer isso, Egito, né? Nós que já estivemos juntos aí em tantas aulas, palestras e tudo mais. O Brasil é um país do mundo que mais legislações tem. A gente tem lei para tudo, tem código para tudo. E a parte do condomínio, o legislador ainda olhou para o condomínio e disse assim: olha, se vocês respeitarem isso aqui na convenção, o resto vocês podem decidir do jeito que vocês quiserem. Vocês é que mandam. E o judiciário vem e chancela esse entendimento. Então você veja que o desafio, não só da advocacia condominial, mas do próprio mundo condominial como um todo, é justamente o fato de você ter uma convenção e um regimento interno atualizado, é você ter uma assessoria onde vai não só fazer a cobrança, mas estar lá na hora da assembleia para evitar nulidades, um edital bem redigido, uma ata muito bem escrita posteriormente, né? Aquele condômino que muitas vezes a gente sabe, né, o antissocial, que infelizmente é uma coisa que o mal se mate pela raiz e não que a gente deixe se prolongar ao ponto dele colocar em xeque os 3 S's, né, saúde, segurança, sossego. Então é isso, isso é o grande trabalho, é um grande trabalho preventivo, passa E por isso. nesse ponto preventivo, né, a confecção do edital da Assembleia, o edital de convocação, é extremamente relevante. Né? O nosso trabalho não começa na Assembleia em si, mas muito antes disso, porque o edital deve estar adequado também, para que se saiba o que se pode falar, o que se pode tratar e de que forma isso vai ser limitado. É um ponto que a gente tem bastante dificuldade também que os condomínios entendam a preparação, especialmente com as administradoras, A né, que é um ponto Marisa crítico. Andrés fala que condomínio é político, é tático, é estratégico. Palavras dela. E é interessante, a Assembleia É, se exatamente. ganha de véspera, né? Você fazer efetivamente um bom planejamento. Bom, nessa primeira rodada assim, de conversas, nós vimos que a atuação do advogado condominial, ela não se confunde com a cobrança de cotas condominiais em atraso, embora como diz o Ramon, é um dos calcanhares de Aquiles do condomínio inadimplência, um dos vilões, né? Pelo menos é a parte material da gestão que você consegue visualizar. E existem muitos problemas que você não visualiza, mas os condôminos olham muito para esse lado. E a inadimplência, inclusive, é muito mal compreendida. Não há como não ter inadimplência num condomínio grande. Né? Existe uma inadimplência normal, tratada, né? E uma anormal. E aí a gente pode até discutir e dissecar isso melhor. Mas a atuação do advogado não é só a cobrança de cotas, e me parece também que é uma área diferente da área das outras áreas do direito, onde você resolve tudo litigando. Por exemplo, previdenciário, não tem acordo, né? Previdenciário, você vê os modelos de ação, demanda, enfim, já houve a negativa lá do INSS, você demanda judicialmente, então tem ali as questões que serão atribuídas ao beneficiário, enfim. Não é uma advocacia de acordo, de diálogo, de conversa, de extrajudicial, de assessoria, mas a área condominial funciona muito nesse lugar, né? Então, o advogado condominialista ele vem se mostrando como um assessor do síndico na tomada de certas decisões. Acho que a coisa caminha por aí. E o que eu vejo na advocacia condominial são pessoas que não têm aquele perfil contencioso, beligerante, né, de litigar, já que o condomínio em si ele já passa por vários conflitos decorrentes do uso da propriedade. O papel do advogado ele é mais dissuasório, né, de mitigar um conflito, porque o conflito geralmente escalona, irradia, envolve vários moradores. Vocês citaram muito aqui a questão do regramento do condomínio, né? Em que consiste esse regramento do condomínio? Os condôminos podem fazer quaisquer regras, eles obedecem outras regras já engessadas, ou é um pouco de lá, um pouco de cá? Como é que funciona isso? Vamos começar de trás para frente. Doutor Tiago, o que é o regramento do condomínio? Fala para a advocacia, que não é da área, fala para o síndico que vai nos assistir, fala para todo mundo de maneira bem pedagógica aí. Vamos lá. Vou tentar aqui colocar para vocês de uma maneira pedagógica.
No condomínio tem uma certa pirâmide que a gente precisa contextualizar. Então, a Constituição Federal vem no topo e ela vai determinando as diretrizes, que aí a gente vem a Lei de Condomínio e Corporações, o Código Civil, aí vem as legislações federais e estaduais, até a gente chegar aonde realmente se regulamenta as atividades condominiais, que é a convenção e o regimento interno. Então, a convenção ela já vem ali desde a incorporação. Então, para que você incorpore um condomínio de isso, tem que ter uma minuta da convenção. E aí, os condôminos, na Assembleia Geral de Instalação, aprovam essa convenção. E aí sim, a partir daí, eles vão criar as normas que regulamentam a sua convivência. Salvo engano, 32F da 4591, né? Que fala da minuta da incorporação. E aí, assim, o regimento interno é fundamental. O regimento interno, eu sempre costumo dizer nessa Assembleia de Aprovação, que é uma das mais difíceis, que você vai regulamentar a norma de convivência entre condôminos, e é difícil, principalmente para aqueles que nunca moraram em condomínio, é que aquelas normas são feitas para as pessoas que irão desobedecer e não para aquelas que estão aprovando. Uhum. Então, se você não aprovar aquelas regras, o seu condomínio vai virar uma barbárie. Então, para isso que você precisa ter regras e penalidades para coibir comportamentos abusivos. Então, é no regimento interno que você vai disciplinar essas questões de animais, questão de vaga de garagem, questão de estender roupa na sacada, e as penalidades, o procedimento para poder coibir aquelas práticas irregulares. Sem o regimento interno, não se tem uma convivência harmônica em um condomínio, infelizmente. Muito bom. Silvio Salvo de Venosa. Nenhuma outra forma de propriedade talvez tenha encontrado tamanha riqueza de problemas jurídicos e sociais do que a propriedade em condomínios, condomínios edilícios, propriedade horizontal, a começar pela sua denominação. Então, essas normas servem também para gerenciar conflitos, né, para harmonizar conflitos. Prossiga, Carol. Regramento interno, conflitos, vamos emendar um pouco esse bate-papo aqui. O que você tem a dizer para gente? Quando a gente tem referenciais para tomar a base, o dia a dia, tudo é mais tranquilo. Afinal, quero fazer uma mudança. Ah, eu posso do horário X ao Y, posso no elevador tal, passando pelo local tal. Então eu sei que diante de todo a minha necessidade condominial, eu não vou atrapalhar a rotina dos demais. Eu tenho que entender que primeiro eu vou estar vivendo numa coletividade. Para isso, se eu souber do que é possível, do que é proibido, do que não é recomendável, é muito mais fácil de gerir o meu comportamento, auxiliando o bem-estar dos demais. Afinal, a gente quer uma boa convivência, uma harmonia nisso. Então, para que eu consiga isso, eu tenho que saber pelo menos o básico de onde eu posso ir. Na dúvida, consultar o regimento interno, ligar para o síndico, solicitar: olha, eu quero fazer essa mudança no dia tal. Ah, eu quero fazer uma festa no salão de festas para tantas pessoas. Posso, não posso? Qual a capacidade? O que que eu preciso? Quais são os meus requisitos para isso tudo, né? Então, eu preciso organizar isso para que tudo funcione. E aí tenho outros pontinhos do dia a dia, até para saber o que vai me causar um risco de uma penalidade, como o doutor Tiago falou. Eu preciso estar ciente de até onde eu posso chegar, e se eu avançar aquilo ali, vou saber que sim, o meu avanço vai me trazer uma responsabilidade. É ação-reação. Então, isso é muito importante. A convenção, ela nos estabelece pontos de partida para muitas áreas, para aplicação de penalidades também. Como eu vou escalonar a penalidade? Como é que eu vou começar? Que intensidade que é isso dentro da minha convenção? Porque toda convenção é específica para o condomínio em si. Cada convenção é uma. Eu não posso copiar e colar uma convenção, né? E é isso que a gente fala muito na parte da elaboração das normas condominiais. A elaboração de uma convenção de condomínio, ela tem que ser customizada, ela tem que ser personalizada. Não é o copiar, colar e juntar na incorporação e deu, né? Por isso que a gente hoje tem até muitos problemas, porque a gente não consegue um quórum qualificado como ela precisa para ser alterada conforme a nossa necessidade, porque a gente evoluiu muito. As necessidades do condomínio se diversificaram. A gente não está lá paradinho nos anos 70, 80. E para isso funcionar, eu tenho que ter uma convenção, parte zero de tudo, adaptada às necessidades do meu condomínio. Para que eu possa alterá-la, eu preciso respeitar esse quórum. Mas para conseguir reunir esse quórum numa assembleia, a gente sabe que não é fácil.
Temos hoje a sessão permanente, que nos ajuda bastante nisso tudo, mas a reunião de condomínio ainda não atrai o público como deveria, apesar da importância e do interesse coletivo que tem, né? Essa eu acho que é a Esse é grande um dos grandes dificuldade. paradoxos da gestão. Vimos, doutor Ramon, que nós temos normas que são editadas pelo Estado, como bem colocou o doutor Tiago, uma hierarquia normativa, e mais abaixo, dentro desse regramento do condomínio, nós temos a convenção, um estatuto social e coletivo do condomínio, a carta política, que vai dizer quais são os órgãos, os poderes atribuídos, centros de execução, centros de controle, fiscalização, que aí é a Assembleia de Condôminos, síndico, subsíndico, conselho fiscal, enfim, a estruturação dos poderes, divisão dos poderes. Nós temos o regimento interno que especifica e detalha a convenção, todas as regras ali, mas nós temos mais alguma regra interna corporis para aquele microsistema, além da convenção e do regimento? Você poderia falar Sim. alguma coisa a respeito? O nosso sistema no Brasil, ele é civil law, ele não é a common law. Né? A nossa origem é o sistema romano germânico, de onde nós herdamos a questão de você positivar a norma, positivar a regra. Uma grande máxima que a gente sempre escuta, e não precisa ser advogado para ouvir isso, e muito menos da área imobiliária e condominial, é aquela máxima: o que não é proibido é permitido. Quando a gente fala dos regramentos internos de um condomínio, eu sempre dou como a seguinte dica: quanto mais completo o documento tiver, tá? Claro, você não pode daqui a pouco também tentar positivar tudo de um jeito que você ingesse a própria gestão, tentando prever. E essa é a grande questão. Isso foi um professor uma vez que me comentou, que muitas vezes o legislador brasileiro, e ele usa uma expressão bastante esdrúxula, mas ele estava certo, tá certo, que ele diz o seguinte, que o legislador muitas vezes ele é um tarado, porque ele tenta colocar na letra da lei todas as situações possíveis e imagináveis. Não tem como a gente fazer isso. Agora, o doutor Tiago tocou num ponto, e no mestrado eu tive contato com um autor chamado Jacques Derrida, que ele escreveu um livro chamado Força de Lei. E nesse livro ele diz o seguinte: não existe nenhuma norma, nenhuma regra que eu não precise me fazer do uso da força para fazer com que ela cumpra. E aí você pegue toda a nossa legislação, toda, civil, penal, tributária, trânsito, seja o que for, todo tá lá. Se você não fez, se você incorrer em descumprimento dessa regra, vai te acontecer tal coisa. Toda regra é assim. E a questão do condomínio, ela muitas vezes ela não contempla de maneira satisfatória ou até de maneira completa o que pode me acontecer se eu tiver uma ação que descumpra com esse regramento. Ou às vezes, como a doutora Carolina falou, documentos defasados, que já não atendem mais àquela realidade, né? Nós temos o doutor Henrique, lá de Brasília, que, na minha opinião, um dos melhores definições de condomínio, quem deu foi ele. Ele diz o seguinte: condomínio é um organismo vivo que se movimenta. Se ele é um organismo vivo que se movimenta, nós temos que nos movimentar e os regramentos têm que se movimentar também, né? E o regimento interno, ele é, como disse o doutor Tiago, ele é o dia a dia. Ele é a piscina, o salão de festa, o estacionamento, as áreas comuns e tudo mais. Além desses dois documentos, que é a convenção e o regimento interno, um traz a estrutura de organização e administração do condomínio, e o outro a convivência dos condôminos, hóspedes, inquilinos, visitantes e tudo mais. Eu tenho ainda as decisões assembleares, né? O que eu chamo a atenção, e aqui é mais uma oportunidade que eu tenho de fazê-lo, é que muitas vezes a administração, ao longo de anos, ela faz uma colcha de retalhos na convenção e no regimento interno, quando deveria ser mais fácil mexer nesses dois documentos. Porque daqui a pouco o tempo defasou tanto aqueles dois documentos que você está decidindo em assembleia algo que está escrito de maneira contrária lá nesse coisa. E aí a gente tem um problema. Então a gente tem ainda as decisões de assembleia, né, que podem e devem contribuir para essa administração, não só a questão operacional a prestação de contas uma vez por ano, a eleição da administração a cada 1 ou 2 anos, dependendo do condomínio, mas ela também vem dentro desse arcabouço no sentido de ajudar na sustentabilidade da administração, né? E, mais uma vez, a gente chama a atenção da importância de uma assessoria jurídica dentro dessa estrutura toda, para que isso seja feito de maneira
assertiva. Eu costumo dizer, Egito, que os pilares da gestão condominial, tá? Eles são 4, tá? É o jurídico, é a engenharia, é a administração, que daí vem junto à administradora como sua auxiliar para ajudar a regrar os atos, e é o financeiro, né? Se todo condomínio tiver muito bem alinhado esses 4, tá? Tiver tudo trabalhando em sintonia, vai dar certo. Doutor Francisco, me permita só uma parte, só para complementar aqui, para esclarecer um mito, né, no direito condominial, que a gente falou no início da pirâmide, né? Começa da Constituição Federal, terminamos ali na base, que são as decisões assembleares. Mas se você chegar no condomínio, os condôminos têm a falsa impressão que a Assembleia é soberana. Uhum. Pode decidir o que for, mas aquela decisão ela só tem validade se ela for compatível com os institutos acima, com o regimento, com a convenção. E é importante que isso sempre seja dito, porque existe esse mito e esse mito ele não é tão bem divulgado, né? A Assembleia é soberana, mas tem uma vírgula, desde que Uhum. respeite todos os regramentos que estão acima. Muito bem lembrado. e- E até também a forma de convocação, o item de pauta próprio, né? E mais, assim, eu costumo dizer, em termos operacionais, se decide muitas coisas em assembleia, mas o que o Dr. Ramon colocou foi muito importante. Aqueles institutos que são alterados ao longo do tempo, como regimento e convenção, a administração ela não tem a preocupação de fazer um apêndice, de colocar ali. Ele não faz a atualização Fica completa perdido. Uhum. e se perde. Então você decide, daqui a 2, 3, 4 anos, ninguém nem sabe mais o que foi decidido. Já está se decidindo outra coisa quando já tinha um regramento. Então tem que ter o cuidado de fazer a atualização desses institutos, ou pelo menos fazer um apêndice. Com o apêndice, você tem condição de ir lá consultar, porque a administração ela é contínua. Sai síndico, sai administradora, mas o condomínio continua. E você tem que ter aquela memória administrativa do que foi decidido em assembleia. Para isso, né, doutor, muito importante essa assessoria jurídica, porque Essencial. vai se fundamentar a transitoriedade entre gestões, mas se vai documentar o histórico do condomínio. Tem uma continuidade, não para porque o síndico saiu, não, bem pelo contrário. A partir da entrega, ponto zero, a partir daí é a vida do condomínio. Não importa quem entrou, quem saiu, mas tudo está documentado, qualquer um tem acesso àquilo e vai poder entender o que se passou e saber de que forma deve conduzir o futuro, para decisões assertivas cada vez mais. Eu acho que isso ainda é uma realidade muito distante nos condomínios, né? As gestões são muito amadoras. São. Veja, você tem uma memória de intervenções nos sistemas e instalações prediais? Não tem. Memória, às vezes, é um funcionário mais antigo ali, que sabe onde passa o barbaral, o encanamento, que a construtora, ele foi funcionário da construtora desde lá do início e tal. É tudo muito informal, muito vago. Uhum. Imagina, se os síndicos tiverem entre uma eleição e outra a obrigação, além de prestar contas, de entregar um calendário, um cronograma das intervenções realizadas nos sistemas e instalações prediais, para que fique arquivado dentro de um condomínio, que você tenha aquela memória. É um, é um ponto interessante, que o síndico também tem ali uma espécie de índex, né, com as principais normas que foram aprovadas, regras, ainda é exigir demais, por isso que as coisas caminham para uma profissionalização, que aquele gestor ali, ele seja um gestor treinado, preparado, especializado, porque o condomínio vai se tornando uma organização cada vez mais complexa, né, na minha leitura. Mas interessante, então, vimos as normas, né, citadas pelo doutor Tiago, uma hierarquia normativa, vimos a convenção, vimos o regimento interno, decisões assembleares e faltou um ponto ainda. Os estados consolidados pelo tempo, né? Usos e costumes, e que às vezes Os usos e costumes. faz a suprécio, a A surrécio, suprécio. Sim. né? E nós temos casos aqui, eu tenho um condomínio aqui na cidade de Niterói. Como é que foi a questão ali? Ali nós temos uma unidade de 1 quarto, de 2 quartos e de 3 quartos. Como se dá o rateio? Por fração ideal. Que a lei diz que o rateio, fração ideal, salvo Disposição em contrário. Em convenção. disposição em contrário na Na convenção. convenção. Isso. E aí, há muito tempo atrás, um determinado síndico, quando eleito, né, escutando lá os clamores de um ou outro grupo, falou o seguinte: que tal a gente fazer um rateio igualitário? Ah, nós achamos muito bom.
Proprietários da unidade de 3/4. Proprietários da unidade de 2/4. Nós não temos, né, nada em contrário com relação a isso. Proprietário de 1/4 não devia estar nesse dia na Assembleia. Então, o rateio igualitário, e o que ele fez? 2/4 continuou pagando mais ou menos igual, o de 3/4 passou a pagar Diminuiu. menos e o de 1/4 passou a pagar mais. A dinâmica política da coisa foi essa. Beleza. Então, criou-se um critério igualitário que todo mundo começou a obedecer, inclusive as administradoras que trabalharam lá seguiram ali esse caminho. Outro síndico eleito, depois de, creio eu, 10, 12 anos, olhando a convenção casuisticamente, folheando, e ele descobriu que a forma de rateio era por fração ideal e, de forma imparcial, Ele era de 1/4. ele era de 1/4. Ele me deixou terminar a história. É claro, não tenha dúvida. De forma Não imparcial, tenha ele, dúvida. proprietário de uma unidade de 1/4, ele percebeu que se o rateio fosse aplicado, como diz a convenção, as coisas ficariam melhor para ele, né, e para os proprietários de 1/4. Então, ele decide, né, sem consultar a Assembleia, a aplicar a convenção, depois de 12 anos, talvez, sendo rateado por Igualitariamente. igualitariamente, por outro critério. E aí aquela coisa, aconteceu uma discussão posterior, um grupo de moradores ingressou com uma ação judicial pedindo a... Agora eu não me lembro como é que foi a dinâmica, né? Depois de um tempo de rateio de fração ideal, algum grupo de moradores entrou pedindo a manutenção do critério igualitário e depositando em juízo, O de enfim. 3 unidades. Criou-se uma confusão ali, mas a síntese é o seguinte: o juiz reconheceu que, independente de constar na convenção o rateio por fração ideal, que durante um grande período de tempo foi aplicado um rateio igualitário. Então veio o fenômeno da suprécio Sem e da oposição e com surrexo. boa-fé. É isso aí. É isso aí. Então, ou seja, cuidado com os estados consolidados pelo tempo. Eu já peguei um condomínio também que uma pessoa falou assim: olha, eu queria reclamar aqui da lavagem de água aqui, de carro usando água e tal, que a convenção não permite. Eu estava entrando naquele condomínio agora, eu falei, bom, tudo bem, a norma está aqui na convenção. E aí cheguei para os moradores. Eu vi que estava todo mundo meio estranho, né? O senhor lava carro aqui? Sim. E o senhor, eu não tenho carro, mas lavo aqui no condomínio. Quanto tempo? 30 anos. Falei, olha, meu caro, ocorre um fenômeno da boa-fé objetiva, né? Que passam pela criação de normas e supressão de normas, enfim. E aí eu expliquei que esse fenômeno acontecia, que não poderíamos de uma hora para outra mudar a regra do jogo, existe todo um mecanismo para isso. Mas a par da Constituição, das leis especiais, né, legislação ordinária, e normas internas, convenção, regimento e deliberações assembleares, nós também temos os estados consolidados pelo tempo. Daí a importância do advogado para entender um pouco dessas coisas, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre esse ponto, e a gente depois pode falar da convenção também, penalidade. Eu tive uma situação neste condomínio do pai do meu aluno, que acho que 14, 15 anos atrás, foi quando eu comecei um trabalho, e tinha 3 moradores do térreo, do condomínio térreo, da parte térrea do condomínio, que nos seus apartamentos eles fizeram um puxado para uma área comum, né? Mas tava lá há tanto tempo e foi tão bem feito que se você olhasse, não, isso aqui faz parte da construção original. Não foi, isso aqui não foi um adendo, não foi adicionado. E o pai desse meu aluno, eu me lembro que ele era muito criterioso, aí o condomínio nunca tinha tido um síndico profissional, houve uma migração, todo um trabalho e tudo mais, e esse síndico profissional chegou e disse, eu quero tomar coisa. Isso que o Francisco Egito falou aqui é fundamental. O condomínio tem que ter um acervo de todos os seus atos para entender em que momento determinadas coisas aconteceram e até para se respaldar. Não, mas já teve uma assembleia que decidiu sobre isso, então a gente não precisa fazer de novo. Tem que fazer cumprir o que foi decidido e tudo mais. Na prática ninguém é chato, tá tudo perdido. Exatamente, aí tu tem que partir do zero no escuro. Aí às vezes tu tem alguém lá que mora desde 1800 e alguma coisa no apartamento, no condomínio. Não, mas uma vez a gente fez. Tá, o senhor tem uma cópia? Não tem. Pois é, então... E aí o que aconteceu? E aí eu me lembro que esse síndico até veio conversar comigo e dizer assim, olha, eu quero entrar com uma ação demolitória. Eu digo, pra quê? Pra tirar isso aí. Daí a gente conversou com o pessoal. Quem tava há menos tempo nessa construção tinha feito há 38 anos. Nossa. Eu disse, não, tu não vai conseguir. Tu quer tentar, tu tenta, mas eu não vou entrar com ação. Ele entrou com ação com um advogado e perdeu. Óbvio. Não dá, se consolidou no tempo e nos tem que fazer uma regularização da matrícula, ok. Daqui a pouco ele tem que pagar IPTU.
A mais, ok, tudo isso também, tudo certo. Mas o ato da construção e da retirada daquilo ali se perpetuou no tempo. Então tem que realmente tomar cuidado, porque o judiciário reconhece esses institutos aí como direito adquirido, né? Era mais fácil ele ter aumentado a taxa de condomínio do que demolido esse acréscimo. Né? Eu tenho um exemplo também para dar para vocês. Eu passei por uma situação processual. E aí é importante porque, nesse caso, não foi reconhecido o supresso e o resto, mas depois de muita luta processual. Mas por um detalhe jurídico, que é importante para os advogados, por exemplo, que estão acompanhando o podcast. No caso específico, o condômino ele estacionava o carro fora da vaga. Ele tinha 2 carros, estacionava outro fora da vaga. Há muitos anos, sem oposição e com boa-fé. Eu ingressei no condomínio, já vinha sido aplicado algumas penalidades dele de forma irregular, porque eu sempre costumo dizer que quem aplica a penalidade é o síndico, então lá quem estava aplicando era o advogado, que é ele que estava assinando. Eu disse: isso aqui tem uma nulidade absoluta, vamos cancelar tudo isso. Liguei para o condomínio, disse: olha, todas as suas multas estão canceladas hoje, mas eu gostaria que você estacionasse o carro de forma correta, dentro do seu limite. Não, doutor, não vou estacionar. Eu sou advogado, eu sei que tem o supresso e o surresso. Estou há muitos anos aqui estacionando e vamos brigar. Isso tudo bem. Vou lhe multar, lhe advertir, depois vou lhe multar. Sei que isso foi parar na via judicial. Nós conseguimos a liminar. No dia que saiu a liminar, ele voltou a estacionar o carro no local correto. Mas qual foi o detalhe? Que o supresso e o surresso ele não foi reconhecido, porque o local onde ele estava estacionando tinha um risco jurídico de queda de objetos dos Hum, apartamentos. Então, o juiz, em hipótese alguma, ele iria reconhecer aquela situação consolidada, porque ele expunha a integridade física do próprio morador e do bem. Então, existem outros artifícios jurídicos que você pode contestar, mas para isso você precisa ter a habilidade jurídica de vislumbrar essa diferença, porque, a princípio, a regra é o reconhecimento material do supresso e do surresso, mas nós conseguimos vencer esse processo por um detalhe, que não havia condições de manter o carro ali, porque havia risco de queda de objeto. Então, o juiz não reconheceu e deu ganho de causa ao condomínio por esse detalhe. É uma coisa que eu vejo, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, as decisões têm ido nesse sentido, e aqui eu digo, talvez em Santa Catarina, aqui no estado do Rio de Janeiro, no estado do Maranhão, nós não temos juízes que são. Não temos varas especializadas em direito condominial. E muitas vezes temos juízes que não têm tanta afinidade com o tema, muito embora, pela investidura do cargo que ocupam, deveriam o fazê-lo. Mas uma coisa que eu vejo nas decisões é de que o interesse coletivo, ele realmente ele é levado em consideração, e principalmente quando você consegue demonstrar, e o magistrado tem essa sensibilidade ao ler o que você tá trazendo, é quando saúde, segurança e sossego são afetadas. Porque isso está na norma, está lá no 1277 do Código Civil. Né? Então, E tudo isso aí vai direcionando para o seguinte ponto, né? A importância de boas normas para garantir ou dar ferramentas aos gestores para aplicar penalidades, sanções em caso de violação, garantir a pacificação social, harmonizar diversos direitos de propriedade que estão em rota de colisão muitas vezes entre si. E aí eu pergunto, o advogado condominial nesse lugar, né? Ele deveria assinar, elaborar os estatutos sociais e coletivos dos condomínios? É importante? Ou a construtora já traz algo pronto e resolve? Enfim, qual o papel da advocacia nesse lugar? Acho que nada do que é pronto e imposto como comum a todos é válido, né? Cada condomínio precisa ser customizado, precisa ser personalizado. Ou seja, eu, advogado, preciso ir até o condomínio com o síndico, conhecer a rotina desse condomínio. Eu preciso entender quais são as necessidades diárias, quais são as necessidades periódicas daquele condomínio, quais são as suas peculiaridades. Aí eu vou conseguir identificar um risco de queda de materiais e vou conseguir nem deixar essa demanda chegar ao judiciário, né? Extrajudicialmente eu ainda vou conseguir resolver. Então eu preciso entender aquele condomínio, aquele universo, para daí intervir nele da melhor forma possível. Acho que os colegas concordam nessa parte porque é a nossa maior dificuldade, né? O customizar, o conhecer. Aí tem colegas que vendem o pacote pronto e a gente vê que há muita falha decorrente, que realmente a presença do advogado condominialista faz muita diferença na elaboração daquele documento.
faz toda a diferença. E na prática, cada vez mais o síndico tem sentido isso, porque é um outro trabalho, é uma outra qualidade de trabalho, e isso sim afeta o dia a dia da coletividade. A rotina é. Importância do advogado na elaboração de normas. É indispensável, é desejável? Ó, tratando de convenção, ela é obrigatória, né? Nós já temos uma lei em vigor que o advogado especializado em condomínio ele precisa fazer lá o reconhecimento da minuta da convenção. O problema é que na prática não acontece isso. Tá falando do PL 1513? Isso, é. Estou dizendo que na prática não acontece isso, porque Mas o PL não foi convertido em Não. lei ainda, não? Não, é. Não? Não. É um projeto, na Sim, verdade. sim, Sim, desculpa, sim. é um projeto. Sim, tá então, caminhando sim. para isso. E assim, mas na prática, mesmo que se fosse convertido em lei, a prática hoje como funciona? É que as administradoras já possuem sua assessoria jurídica, as construtoras já possuem a sua assessoria jurídica, e nesse ponto a convenção é padrão. Eles não fazem essa customização. É quando você vai assumir um condomínio em implantação e você vê algumas regras que são nulas. Por exemplo, diferenciação de pagamentos de cotas condominiais para as unidades não comercializadas. Regras de publicação de edital que tem que ser por carta registrada, protocolada, que já não se aplica mais. Você não tem mais, né, a possibilidade de você fazer a comunicação eletrônica por e-mail, por aplicativo. Diferenciação, às vezes, de 1 hora da primeira para a segunda chamada, Nossa. quando você pode customizar para meia hora, que é o mais usual. Então, na prática, você já consegue fazer algumas alterações se fosse feita por um advogado especializado. No regimento interno, por exemplo, hoje, eu costumo já incluir a questão das procurações eletrônicas. Sim. Nós temos hoje das procurações eletrônicas apenas a do ICP, que tem assinatura para o ICP Brasil, que é reconhecida. Mas e as assinaturas do GOV, que é usual demais. Mas Gratuito, né? a legislação do GOV, se você for estudar, ela se aplica só aos órgãos públicos e não às relações particulares. Sim. E aí, como é que você vai dizer aquele condômino que ele utiliza essa assinatura para tudo, que ele não pode participar da assembleia do condomínio dele porque não tem validade? Agora, se você incluir isso no regramento interno, disciplinar como ele pode utilizar, é outra coisa. Então, assim, tanto a convenção como o regimento interno, ele precisa ser construído pelo olhar de um advogado especializado em condomínio. Tive um caso e vou relatar aqui. Nós temos um síndico que era bem irritadiço, chamemos assim, e ele ligou para nós numa quinta, numa sexta-feira, assim, muito irritado, muito nervoso, e falou assim: você tem que tirar aquela mulher de lá. Eu falei: mas me explica. E ele não conseguia falar, ele só vociferava, embolava o caso. Eu falei: vamos conversar. O resumo da história é o seguinte: uma moradora foi colocada recentemente numa unidade, ela começou a criar tantos atritos e problemas de convivência com os demais condôminos que ela estava enlouquecendo esse síndico. Por exemplo, ela tentou agredir as moradoras do andar, que eram de um grupo de oração. Ela desceu no elevador com uma panela defumando, eu vi isso no vídeo, defumando lá o prédio inteiro. Ela avançou em cima do porteiro com uma faca, né? Ela gritava e ela tinha lá várias reclamações diferentes por vários fatos diferentes. Ele queria que nós a tirássemos do condomínio e eu falei: olha, se a gente for tentar caracterizá-la como antissocial, existe toda uma gradação legal e é muito demorado para isso acontecer. Ele falou: até lá eu já matei essa mulher, até lá eu já pulei pela janela, já renunciei como síndico. Eu falei: calma, porque, né, a gente tem que procurar uma solução aí em cima disso. Eu falei para ela: me traga a sua convenção e vamos orar para que ela tenha um dispositivo que permita ao síndico a aplicação de penalidade por infração a qualquer um dos 3 S's: saúde, segurança e sossego. ou sossego. Porque se tivermos essa previsão específica, com base no 1336, acho que inciso 4, salvo engano, se estiver previsto ali alguma violação, o síndico poderá aplicar uma penalidade até o quíntuplo da cota. Eu fui olhar a convenção e tinha isso. Milagre. Olhando as infrações praticadas, nós chegamos ali a 30 salários mínimos. Cota condominial lá, era um imóvel de quarto-sala, enfim, era mil e poucos reais. Morava muita gente de idade, pessoal já desesperado. Aquilo dava dando em quase 40 mil reais. Nós notificamos o proprietário,
eles tinham prova de todas as infrações. Eu já tinha orientado a fazer ata notarial, tinha CFTV, prova testemunhal, ocorrência na polícia, tudo. E aí o proprietário apareceu na empresa, nós mostramos aquilo para ele, a penalidade é para ele, porque a pessoa parece que não tinha Uhum. condição, né? Aí ele falou assim: Poxa, caramba, eu achei que tinha resolvido um problema. Quer dizer, ele resolveu um problema dele, né? Colocou lá uma parente com problemas já até Sim. psiquiátricos, enfim, no imóvel e ela estava destruindo o prédio inteiro. E aí nós chegamos para ele e falamos o seguinte: Olha, eu sei que vocês, né, estão tentando aí ajudar uma pessoa da família, muito nobre, mas vocês vão perder a propriedade desse imóvel porque a penalidade ficou muito pesada. Mas poderemos fazer o seguinte: poderemos desconsiderar essas multas aqui, esse sinal de rasgando, né? Se você conseguir remover a moradora de lá, mas isso eu faço muito rápido, né? Em 15 dias, o nervosinho, assim, não, Quero hoje. eu quero até segunda-feira. Resolveram lá a data, que não era mais importante, importante é que ela saiu, as multas não foram aplicadas. Mas o ponto importante, assim, a gente não está nem para discutir porque uma pessoa antissocial ou não é, tem problemas, porque a legislação nem dá ao síndico esse papel, esse lugar, são tantas atribuições que ele já possui que seria demasiado imputar-lhe, né, outra responsabilidade por um antissocial, uma pessoa com problemas de convivência, enfim. A questão é, na convenção nós tínhamos normas que poderiam ser aplicadas, e isso foi um ponto bem interessante, né? A importância de uma boa convenção de condomínio é bem elaborada para a gestão. E aí, assim, é, nós temos também questão do locação de curtíssima temporada, pessoas reclamando de violação lá aos 3S e tal. Qual o papel do advogado nesse lugar aí, né, de condomínio? Como é que ele deve atuar junto ao síndico e junto a essas normas aí condominiais? Fala pra gente aí, explica um pouquinho, casos que vocês já tiveram, vamos bater um papo aí e ilustrar isso. Eu tô com uma situação, tá quase pronta a inicial já. Eu já defendi isso por último que o Egito está falando, a locação da curta temporada, né? Isso aí é uma grande miscelânea que o judiciário fez a partir de 2 processos que foram lá para o STJ, a pa- situações específicas para Diferente, né? aqueles casos ali. Um deles até, inclusive, para quem está nos assistindo, era uma pessoa dentro da sua unidade privativa, ela tinha quartos e ela locava quartos. Locava beliche, né? Eu Isso, acho. locava beliches e tudo mais. Então, assim. Uma hospedagem, né, na verdade. Exatamente, uma hospedagem. Então, assim, a locação por temporada, eu não uso muito a expressão curta temporada, eu faço por temporada, que é aquela que o artigo 48 da Lei de Locações fala, é aquela até 90 dias. Né? Afinal, não existe curta, curtíssima. Né? Isso aí são nomenclatura, tá? Então, se eu alugo até 3 dias é curtíssimo, mas se é 10 dias, então é curta. Né? Mas eu acho que assim, o jurista ele tá olhando para entender que bicho que é. Sim, exatamente. Né? Não é uma hospedagem da Lei 11.441 de 2011, eu acho, a lei de hospedagem, não sei se esse é o número, até a gente confirma depois. Não é uma hospedagem típica, porque não vem com serviço, enfim, mas se assemelha, porque tem diárias, né, o prazo é curto, não necessariamente é uma entidade familiar que vai estar por ali e tal. Tem serviços agregados também, Em alguns casos tem, outros casos não tem. Então fica se olhando ali, é uma hospedagem atípica. Ou é uma locação, ou não é uma locação do 48, porque embora até 90 dias ela tem uma peculiaridade, né? E o Capanema, no livro dele, o Capanema foi um dos pais da lei do inquilinato. Nasceu aqui na BAME, no Rio de Janeiro, Capanema, Pedro Cantizano e Geraldo Beira Simões. Na época dele, ninguém imaginava mesmo uma economia de compartilhamento de plataforma que você pudesse alocar com tanta eficiência o imóvel por prazo tão curto. O Capanema chama no livro dele de locação relâmpago. Ele olhou o primeiro momento, foi o primeiro nome que ele deu para até começar a tentar entender o instituto, né? Mas assim, é complicado, enfim, mas que tratamento que o síndico pode dar, o papel do advogado ali no meio, proíbe, permite? Eu sempre recomendo que se o fizer, tanto seja para permitir ou proibir, o faça por meio da convenção. Eu entendo que é a maneira correta até porque nós temos aí essa mudança que vai acontecer no Código Civil, e aí a regra vai se inverter, se a redação passar do jeito que está no projeto, né? Hoje, se a convenção não fala nada, pode. Vai mudar. Se não falar nada, não pode. Se o código passar. Que orientação, doutor Thiago, você dá para os seus síndicos e condôminos nesses casos aí? Vamos lá. Entra e sai de gente, barulho, gritaria, né? Mas isso não é só não é só inquilino, né? Também é muito condômino que faz barulho, que incomoda. Não, mas aí um fator a mais, né? Mas aí, assim, são conflitos de
interesses, né, de direitos, né, a segurança dos condôminos e ali versus ali o direito de fruir, de usar da sua propriedade, de aferir lucro, né? E aí, assim, esse é um problema que tem, por uma questão judicial, explodido no Brasil todo, né? E eu tenho vivenciado isso em diversos condomínios. É uma realidade hoje essas locações. E qual é o grande problema? É que essas locações geraram, por uma questão de controle de acesso, de velocidade de pessoas dentro do condomínio, uma insegurança em relação aos outros condôminos. E aí esses condôminos começaram a se sentir seguros e querer proibir, pressionar o síndico, pressionar a assessoria jurídica para regulamentar. E a partir das decisões, eu tenho seguido a linha, né, de apresentar o contexto judicial e demonstrar que a realidade do advogado condominialista ali não está sendo fácil. Porque se você orienta, por exemplo, como o doutor Ramon está orientando, que hoje talvez seja a orientação mais segura de você alterar na convenção, aí explode nas redes sociais decisões que proibiram esse mesmo tipo de locação sem ser pela alteração pela convenção e reconhecendo aquela decisão, Quórum né? simples Com em quórum assembleia. simples. Aí os condomínios vão lá, olha, tá vendo? Um monte de decisão. E tem várias. Se você fazer pesquisa, tem muitas Sim. decisões. Eu mesmo, em um determinado condomínio, que fiz esse tipo de apresentação, lá nós aprovamos a proibição, mas eu recomendei que fosse feita pela mudança da convenção, então nós transformamos em sessão continuada e regulamentamos, olha, estabelecemos os requisitos necessários e as penalidades para quem descumprisse. A condômina ingressou em juízo e pediu uma liminar. Na liminar, a decisão veio fundamentada como que aquilo fosse uma atividade comercial e que, portanto, seria uma atividade proibida e poderia ser proibida com quórum simples. E aí isso gera uma insegurança jurídica, Muito né? grande. Muito grande. Quando se analisa essa relação, chamemos assim, porque não é uma locação de temporada prevista no 48, embora tenha muitas características, principalmente o prazo, não é um meio de hospedagem típico, então ele situaria-se ele num lugar, né, entre essas duas relações. Tanto é que os projetos de lei que querem regular, eles incluem o artigo 50 ou 49 ou 51 na lei do inquilinato, 50 em geral, 50A, alguma coisa assim. Então seria uma relação mais para locação, né? Mas não é as figuras conhecidas. Locação residencial até 30 meses, né? Ou acima de 30 meses, para garantir denúncia vazia. Não é alocação não residencial, nem alocação por temporada. É uma espécie inteiramente nova. O primeiro olhar sobre essa relação, eles entenderam o seguinte: olha, me parece ser uma locação comercial. A pessoa está oferindo lucro ali. Então são duas correntes iniciais. Não pode porque é incompatível com a finalidade residencial do condomínio, e outros entendem que pode. Superado isso, pode ou não pode, viola os 3 S, sossego, segurança e tal. Aquele empreendimento ali possibilita essa entrada de pessoas tão grande. Tem prédios mais antigos, né? Você vai de repente, Balneário, a cidade da Carolina, é uma cidade nova, né? Aqui, Rio de Janeiro, de repente, Copacabana, década de 40 e 50, primeira onda de urbanização do Brasil, são prédios antigos. Niterói aqui, parte da cidade, década de 60, 70, 80, 90. Aí tem bairro aqui mais moderno, as estruturas são diferentes. Tem empreendimento hoje sendo entregue. A convenção já coloca que pode alocação por curtíssima temporada por aplicativos e o prédio é vocacionado para Pra aquilo, é isso. estruturado para aquilo, aí legal. Agora, pegar um prédio antigo, né, e você tentar meio que empurrar ali, os moradores já são pessoas de idade, A não se cultura é deram outra, bem. né? Enfim, então, assim, eu acho que é um ponto meio, Você meio comprou já delicado. sabendo, né, que Sim, aí não tem o que questionar, né? Mas, assim, com relação às normas, né? Já vi decisão, já vi orientação mais segura, que é 2 terços para alterar a convenção, legal, mas 2 terços é o messianato. É pior que ganhar a Libertadores, quase, né? Libertadores o Flamengo ganha aí, agora esses dias aí, né? Dependendo vai ganhar a da, quadra. Pois é difícil agora. E se for a maioria simples, já é menos inviável, né? Então, acho que é esse ponto. Eu só tenho uma grande questão, tá? Esse argumento de que desvirtua a finalidade residencial. Se tu é dono de uma unidade, você loca para mim por uma curta temporada, por uma temporada, né? E eu usar a tua unidade, e o teu prédio for exclusivamente residencial, e eu abrir um salão de beleza dentro da tua unidade, eu concordo que eu estou desvirtuando a finalidade dele. Agora, por que é comercial? Porque você está oferindo valores, mas e se a gente fizer uma locação de 5 anos, eu e tu? Tu vai estar ganhando dinheiro igual, e daí não desvirtua a finalidade?
É esse argumento que eu acredito que o judiciário não explora, né? E ele não responde quando você provoca para trazer isso para o debate. Mas É. nesse argumento, por exemplo, você está considerando que o aluguel por 5 anos vai se tratar das mesmas pessoas por aqueles 5 anos. Aí a gente vem para essa questão polêmica e traz o choque de princípios. Por quê? Eu estou locando pelos 5 anos para uma família. Uhum. Agora não. Na locação de curtíssima temporada, eu estou locando por períodos muito menores para pessoas diferentes que vão ficar girando pelo condomínio, questionando a segurança daquele condomínio, né? Então a questão não é o desvirtuamento da finalidade, sim a Não, rotatividade de pessoas. Sim. Mas por é que, muito maior. mas por que o judiciário se baseia nisso? Na Não, questão do desvirtuamento. Essa é a minha questão. Porque, para mim, o X todo da questão é o S da segurança pela alta rotatividade de exatamente. pessoas. Não tenha dúvida que é isso. Essa é a grande questão. Os condomínios que batem contra, eles veem isso, olha só, muito entra e sai, daqui a pouco o reconhecimento facial, daqui a pouco tá lá no sistema ainda, como é que fica? Porque quando as pessoas falam muitas vezes, o Dr. Tiago, ele é anfitrião, né, se eu não me engano, que é a É. expressão que é utilizado, eu tô tendo problema lá com os inquilinos dele, pô, é um pessoal... Tá, ok, tá tendo um problema, mas daqui a pouco uma locação convencional ou até um próprio condômino, muitas vezes ele também não dá problema. O X todo é o S da segurança. Isso eu não Eu acho que tenho. o binômio segurança e controle é que precisa Uhum, ser mais intensificamente uhum, analisado, né? sim. A gente tem Uhum, esse E ensejo. e eu acho assim, quando a gente vai lá nos princípios da nossa faculdade, que a gente estuda interpretação, quando há um conflito de normas, a gente tem sempre que aplicar aquela que é mais integrativa. Então, entre um conflito de um direito individual de você aferir lucro com o uso da sua propriedade e outro que é o direito da segurança dos outros condôminos de uma moradia sem essa rotatividade, eu acho que fica claro qual é o critério que o sim. judiciário tem que fazer a Também concordo. interpretação. Não, com Aí precisa, certeza. sim, acomodar esses direitos, mas havendo conflitos e eles são impossíveis de se harmonizar, tem que prevalecer esse. Tu, Pelo menos isso é na minha visão de advogado de condomínio. tu Eu entende? concordo dessa forma. Também. Tu entende, Egitos, que se havendo essa proibição, o direito de propriedade é ferido? Quando você adquire a propriedade em condomínio, você sabe que o modo de exercício daquela propriedade está sujeito a um colegiado, a um coletivo, na verdade, né? Não posso fazer de qualquer jeito, ou É, como eu quiser. eu tenho ali uma relação política, eu tenho ali uma relação de interesses individuais, de grupos, de interesse da própria organização, que deve ser dialogado, conformado. Eu estou sujeito a essa ambiência aí, né? Daí impor o absolutismo da propriedade eu acho inviável. Da mesma forma, eu também não concordo com o coletivismo que esmaga o direito individual. E aí acredito que casuisticamente deve ser analisado, temperado o direito individual da propriedade com a questão coletiva. Locar a propriedade por si só é um corolário da própria propriedade, que é usar, fruir, né, desfrutar, oferir frutos. O que a lei falou é a intensidade das locações é tão grande, né, é tão excruciante, meio que incompatível com a natureza residencial, que você está oferindo ali diárias, entra e sai de pessoas, sobrecarrega ali a estrutura, que se assemelha a uma locação, né, comercial, né, com fins Hoteleira. hoteleira, né, comercial para não usar as expressões legais. Mas acho que o ponto positivo é o jurista, tendo uma boa base principiológica, entendendo legislação e o próprio direito, ele consegue refletir sobre os institutos. O papel nosso é um papel de reflexão, Sim, né, para você ponderar, para você entender, criar uma tese e Ampliar ponto de avançar. vista, né? Ampliar contextos sim. para que isso possa ser regulamentado, se aprovado por aquele condomínio e, da mesma forma, dispensado se assim não for a vontade. Tá? E em termos práticos, nos condomínios que têm essa vocação em permitir, o que, que eu tenho orientado? Regulamentar. Regulamentar em que sentido? Criar mais normas de controle de acesso, mais mecanismos e penalidades para aqueles anfitriões que não cumprirem. Sim. Aí você consegue diminuir essa vulnerabilidade. Você consegue só diminuir, você não consegue cessar, mas você não consegue cessar numa locação também por longa temporada. Mas aí sim, nos condomínios que você consegue regulamentar e criar mecanismos, eu não tenho tido muito problema. Mas naquele que não tem regra nenhuma, que não tem penalidade para quem descumprir, aí tem. E acho que esse binômio controle e segurança tem que ser muito fundamentado na divulgação dessas informações. A gente falou muito em conter convenção, regimento, conter normas e tudo, mas você tem que divulgar isso para todos os moradores e condôminos daquele edifício, porque se ficar só no papel também não vai funcionar.
né? Por mais bem pensada que seja, precisa estar praticada. Bom, vamos encaminhando aqui para a finalização do nosso programa, mas ainda cabe uma boa rodada de conversa. Doutor Tiago, depois doutora Carol, doutor Ramon, vamos fazer um exercício assim de oportunidades e até de para onde a coisa caminha, se quiserem ver um mercado condominial para a advocacia, mas oportunidades de atuação do advogado. A inadimplência é um ponto muito importante, mas que outras áreas, né, que o advogado pode atuar ali dentro do cenário condominial? Bom, além da cobrança, tem a parte da consultoria, que eu acho que depois da pandemia foi no mercado condominial que mais cresceu, que é aquele advogado que ele trabalha a consultoria do síndico no regimento, na convenção, que faz treinamentos. Hoje, o meu escritório, a gente entrega toda uma questão de treinamento ao síndico de como aplicar penalidade, como fazer assembleia, como ser um síndico de sucesso. Então, o advogado pode explorar essa área também, que é a área do conhecimento. Ele pode também explorar a parte que é uma advocacia também cresce, são os problemas condominiais, que não é o condomínio contratando, mas são os condôminos contratando o advogado, seja para defender de uma multa que foi aplicada, seja para defender de um posicionamento do síndico, para defender aquelas empresas que gravitam em torno do mercado condominial. Vamos dizer, por exemplo, eu acabei de ser consultado se era possível descontar da remuneração de um empregado por um erro que aconteceu numa batida de portão. A empresa tinha essa intenção de fazer o desconto, né, do funcionário, do porteiro, que houve um erro, né, foi um erro, né, sem dolo, mas foi um erro que causou um prejuízo. Só que no contrato de trabalho não tinha essa regra. Então, precisou de um advogado para explicar isso para o dono da empresa, que ele não poderia fazer esse desconto, porque não tinha um acordo prévio. Então, existe toda uma gama de empresas que militam em torno do condomínio que o advogado também pode atuar. Fora isso, regimento interno e convenção, eu sou contratado por muitos condomínios que não têm uma assessoria mensal só para fazer a atualização do regimento e da convenção. Porque hoje os condomínios sentem essa necessidade de atualizar esses marcos legais. E aí também é um mercado pujante em relação a isso. Até verificação de contratos rotineiros, né, de manutenção, por exemplo, em Santa Catarina é muito comum o fornecedor de gás ao condomínio aplicar algumas penalidades com já um contrato por ele bem elaborado, né? Abraçando o condomínio por um prazo muito extenso e criando penalidades absurdas no caso de uma rescisão após aquele prazo muito extenso. Então, o advogado pode aí verificar essa atipicidade e já barrar logo no contrato. Assim, não, a gente ainda está na ação corretiva de tentar diminuir o máximo possível os reflexos ruins e prejudiciais ao condomínio depois de ultrapassado aquele tempo. Em Balneário, a gente tem muito. Balneário e naquela região agora também, a atuação do advogado sobre vícios construtivos. Então, é uma frente que o condomínio também não praticava antes e agora tem buscado se organizar juridicamente com assessoria profissional para entender que determinados vícios são sim construtivos e devem ser reparados pela construtora. Para isso, o advogado é essencial, né? Porque não é fazer de qualquer tempo, de qualquer jeito ou tempo. A gente tem requisitos para isso e precisam ser observados. Um ponto que eu chamo a atenção que é muito importante, ele é muito falado, mas eu entendo que ele ainda não é compreendido, que é a Lei Geral de Proteção de Dados para condomínios. Condomínios é um oceano de dados. Imagens, endereços, CPFs, e-mails, biometrias. E a grande questão é quem é que faz o tratamento, né? A resolução número 2 da Autoridade Nacional, da Agência Nacional de Proteção de Dados, um órgão ligado ao Ministério da Justiça, estabeleceu que os entes despersonalizados, aí entra o condomínio, eles também estão sujeitos a esse tratamento. E muitas vezes a gente percebe, eu mesmo estou com um caso de um condomínio onde o síndico, por total desconhecimento, ele cedeu umas imagens onde passou 2 crianças nas imagens. E tá toda uma questão envolvendo assim, ó, é um pequeno detalhe, eu digo isso, né? O Egito já viu algumas falas minhas. Ditado japonês, tropeçamos em pedras pequenas. Condomínio é um grande espaço geográfico cheio de pedras pequenas onde a gente tropeça. Então, assim, ó,
Lei Geral de Proteção de Dados, lá no Rio Grande do Sul, muitas vezes tá na hora da Assembleia ali, tem aquele calhamaço de procurações ali, que a pessoa vem e diz assim, deixa eu ver essas procurações, deixa eu ver se lá, se estão, daqui a pouco Se obedece. a convenção, ela diz que tem que ser com firma reconhecida, deixa eu ver se tem firma reconhecida. Algumas dizem assim, não precisa ser firma reconhecida, mas tem que ter o documento de identidade, deixa eu ver se tem o documento. Aí a menina administradora diz assim, não, eu não posso deixar tu ver porque é LGPD. Não é isso. Então eu entendo que esse é uma grande frente. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a doutora Isabela Cardoso, que é da comunidade Experts em Condomínio, é uma grande autoridade nesse assunto, e eu entendo que isso é uma grande frente que o advogado condominialista ele tem que se atentar. Eu mesmo, de maneira um pouco tímida, tô me tomando propriedade nesse assunto, porque dados, informações vale mais que dinheiro, a gente sabe disso. Né? Ô, doutor, o senhor puxou um outro gancho aí sobre a normatização interna, né? O advogado também tem um papel muito importante em assessorar o condomínio, formalizando documentos específicos. Por exemplo, para buscar alguma imagem. Então, tem um termo específico Sim. para aquilo que ele assina, que ele fundamenta, que ele se compromete a obedecer aquele requisito para que não tenha outra penalidade. Exatamente. Então, nesse corpo técnico do condomínio, há uma normatização que é um mercado importantíssimo. Doutores, e assim, com a fala do doutor Ramon, eu lembrei de um mercado que tem crescido cada vez mais, que é a defesa dos síndicos, na pessoa física do síndico. Tem crescido inúmeras ações de responsabilização civil e criminal do síndico, por erros como esse, tá? E por outros. E também de ações a favor do síndico, de indenização por danos morais, daquele condômino que vai no grupo do WhatsApp e ofende a honra objetiva e subjetiva do síndico, aquele condômino que tem uma agressão física contra o síndico. Então, esse mercado também tem expandido exponencialmente na defesa das prerrogativas do síndico e também da responsabilização civil e criminal dele. Então, tem crescido exponencialmente processos que hoje tem, tanto no polo ativo como no polo passivo, a figura do síndico. A figura do síndico a gente sabe, né? Eu até brinco que um dia a gente vai escrever um livro ainda sobre os direitos do síndico, né? Porque é só deveres. E o 1348 ele é só uma porta que inaugura todo esse arcabouço. Mas a gente sabe que os seus atos e omissões, a sua responsabilidade objetiva que se coloca, ela é inerente e muitas vezes ele vem a sofrer, né, no final do seu mandato ou até mesmo durante o decorrer deste, mas também tem uma outra questão também que infelizmente tem ocorrido muito, e não em todo o Brasil, também é a violência contra o síndico. Né? Nossa. Demais. A gente tem síndicos autoritários, sim, a gente sabe disso, mas a gente também tem síndicos de condomínios extremamente nocivos, onde a coisa realmente ela tomou uma forma assim que ele se torna ingovernável. Eu conheço condomínios assim. O síndico não consegue ficar 2, 3 meses, é aquela coisa, e chega muitas vezes na agressão física. Né? Então isso aí também é uma outra frente que a realidade... Adoecendo, né? Muito desrespeito. A NR1 aí, falando da questão da saúde mental e tudo mais, o mundo condominial, isso é uma outra frente grande também. Aí eu acho que não seria tanto jurídica, eu acho que talvez também seria mais psicológica, talvez, de uma atuação desses profissionais da saúde mental junto à questão dos síndicos em razão dessa questão. Mas, doutor Ramon, você não pode desmerecer o perfil holístico do advogado condominialista. A gente atua muito nessa Não, parte claro que sim, psicológica, não, né? claro que sim. Nós mesmos somos psicólogos, né? Nós mesmos. O advogado condominialista precisa ser psicólogo, precisa ser professor, precisa ser... Só falta a gente receitar remédio, né? Aí seria tarja preta. Já. Vamos fazer uma moção para os síndicos aqui da cidade de Niterói, na Câmara, vou fazer entrega. Aí lá. passei lá para o escritório e falei, doutora Tainara, temos aí pelo escritório de advocacia 10 síndicos a serem homenageados. Ele falou assim, eu vou trabalhar a fulana. Eu falei, por quê? Porque ela está precisando muito de um acalento naquela alma, né? Realmente o advogado já está ali sabendo como dividir bem, como dar atenção e aí vai. Bom, queridos, nós então estamos encaminhando aqui para o final, né? Agora o finalzinho mesmo, estamos a 1h10 de Já? muita conversa, de muito Passou bate-papo. rápido.
nosso evento condominial aqui já está com quase 600 inscrições. Acabei de olhar aqui, vai ser um sucesso, né? E eu quero passar a palavra final para vocês fazerem as considerações e o encerramento aqui do nosso programa de hoje, que teve como objetivo Advocacia Condominial em Foco. Falamos de convenção, regimento, que o advogado não cobra só cota condominial, falamos da importância do bom regramento para a defesa da gestão, o advogado ali naquele papel de assessor, de consultor, né? Falamos também das locações de curtíssima temporada, ou hospedagem atípica, enfim, e outros temas interessantes. Ramon Pérez, considerações finais. Quero agradecer mais uma vez o meu amigo Francisco Egito aqui. O Egito é uma pessoa que é incrível, né? Ele tem esse poder de comunicar, unir e, acima de tudo, reunir tudo e entregar. Então, esse aqui é um grande amigo, grande Como irmão é bom aí. ter amigos, né? Não escuta o que meus inimigos falam, né? O que meus amigos falam, você baixa um pouquinho. Mas quero agradecer esse meu grande amigo aqui. Eu tenho muita alegria de vir aqui, não só hoje não estamos no Rio, estamos em Niterói, mas é sempre muito bom, ele sempre recebe muito bem a gente aqui e promove debates como esse. Ele falou do Sérgio Itagiba, eu peguei uma fala do Itagiba esses dias que eu queria compartilhar não só com a mesa aqui, mas com quem está nos ouvindo. O Itagiba disse o seguinte: quando você dá aula, quando você escreve livro, quando você promove debates, né? E aqui o podcast ele é um formato de um debate também, é uma das últimas formas de você fazer ciências jurídicas, né? Que ele tem um certo, vamos dizer assim, um quê, não só na advocacia, o ato advocatício em si, mas promover o debate, fazer essa construção. E é isso que nós tentamos fazer aqui hoje e levar para vocês esse entendimento, esses desafios da advocacia condominial, debatendo e podendo trazer exemplos práticos aqui de como que é importante você, síndico, você, gestor, você, administradora, né? Tá aqui o nosso livro aqui, o segundo Para além livro, disso, né? Ramon aceitou o primeiro desafio de coordenar aí uma obra, dei ideia para ele, passei os caminhos, editora, livraria, e no começo dei alguns nomes, agora já anda sozinho, virou sem vergonha, publica livro toda hora. Mas a importância, estamos aqui com alguns dos articulistas da segunda edição do livro Aprimorando a Gestão de Condomínio, né, lançado pelo curso Aprimora, em que profissionais, né, síndicos, advogados, engenheiros, eles falam de temas afeitos aí à área condominial, profissionais do Brasil inteiro, e aqui sim é uma construção de conhecimento Isso, e compartilhamento de conhecimento. É Quando isso. começamos não tinha quase nada, né? Hoje nós temos sorte de já ter material, e eu me lembro aqui de uma situação. Fui conversar com o Melim Chalub, daqui de Niterói, meu conterrâneo flamenguista, muito flamenguista. Eu tenho bom gosto. Bom gosto. O Melim Chalub, ele falou o seguinte: Egito, hoje vocês são privilegiados. Fizemos uma homenagem para ele lá recentemente, né? Ele, aqui na Universidade Federal Fluminense, na pós em Direito Privado, ele desenvolveu o Instituto da Alienação Fiduciária em Garantia a partir do Trust americano. Foi fruto do trabalho dele, foi pelo IAB, fez o projeto de lei do patrimônio de afetação, o trabalho do Melim Chalub, né? O grande advogado no Brasil inteiro. Serginho Itagiba está em Portugal, viu Fazendo pós-doc. livros do Melim Chalub lá, né? Muito nos honra. E o Melim Chalub falou o seguinte: Egito, hoje vocês têm toda essa facilidade. Na minha época nós não tínhamos isso. Isso na década de 90, quando ele publicou e tal. Ele falou, eu fazendo a pós-graduação, eu tive que pegar material. Eu fui no escritório do Caio Mário, no centro do Rio de Janeiro, conversei com o Caio Mário veio de congressos na Europa, ligou para os amigos dele, escreveu pedindo os anais dos congressos, vieram por navio para o Brasil, ou seja, ele Olha estudou só. com base em um material para desenvolver, né, as teses dele, trocar ideias. Hoje a gente tem ao nosso alcance com muita facilidade, né? Eu brinco, um estado da federação está muito perto Sim. do outro. Eu saí de Niterói para ir no Galeão buscar a Carol. E rapidinho ela já estava lá, eu tô saindo daqui. Eu falei, tô saindo daqui também. Aí cheguei 40 minutos para chegar no Galeão, parei um pouquinho lá para tomar um café, ela saiu de Balneário e já pousou ali. Então, assim, é tudo muito mais próximo, contato, comunicação. Mais dinâmico a coisa. Mais dinâmico, mais dinâmico. Exatamente. Bom, então, não só fazendo o fechamento, né? Falando do livro aqui. Ano passado lançamos a primeira edição. Foi uma grande construção, assim como esse ano também, né? Fazendo aí pelo segundo ano. Tenho certeza que os outros anos vão acontecer também, mas a ideia é isso que a gente está falando: compartilhar conhecimento para que vocês, síndicos, vocês, gestores e os condomínios, possam ser melhores atendidos, tenham mais informação. E a advocacia que não é da área condominial, que não conhece os nossos dilemas, né?
que fala assim, pô, mas você, aquele negócio de síndico, assembleia e cota, não, é muito mais do que isso. Lê um pouquinho ali que você vai ver o nosso trabalho, que passa por violência doméstica, trabalhista, criminal em geral, né, improbidade administrativa, tributário. Gente, Psicologia. aí, Tudo, aí, eu não, tudo. aí eu não sou licenciado. Mas era isso. Obrigado, eram essas minhas considerações e obrigado mais uma vez, Egito. Excelente. O que que não faz amizade, né? Tenho dois amigos do Sul, gremistas. Ele falou que vai botar a camisa do Flamengo na final da Libertadores, né? Bater a foto, É, pra bater a divulgar, foto. rede Óbvio. nacional. Essa eu quero ver. A Dayana eu não posso garantir se ela que ela colocaria, mas muito minha amiga, ela me deu uma camisa do Flamengo recentemente. Carolzita, Carol Rossetti Gruber. Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Dr. Tiago, da minha pós-graduação, colega querido, também coautor de um outro livro. Dr. Ramon, tá no coração, não tem jeito. Dr. Egito, então, como o Dr. Ramon colocou, ele é um grande aproximador de corações. Ele é um criador de relacionamentos de vida toda. E assim é que agradeço em seu nome, porque aproveito para homenageá-lo, já que tens uma importância para mim crucial nesse trabalho todo condominial. Foi contigo que eu fiz a minha pós-graduação, foi contigo que eu me tornei especialista em condomínio, e é contigo que eu aprendo todos os dias como aumentar a paixão do condomínio sem enlouquecer. Então, eu Aceito sou... só a parte positiva. Se der errado, não acredite a mim. Eu Não é meu. adoro. Não é minha Não culpa. é meu. Positivo é aceito. E aos colegas também, eu ouvi uma frase e que gosto muito, não sei qual o autor, mas que diz que as pessoas na nossa vida vêm e vão, mas elas nunca vêm em vão. Então vocês estão no meu coração, têm toda a minha admiração e carinho. E foi um prazer estar com vocês hoje aqui em Niterói, falando dessa paixão que é conjunta. Muito obrigado. Obrigada. Nós é que agradecemos a sua vinda aqui, a nossa cidade Sorriso. Ah, A única cidade do Brasil fundada por um índio, Araribóia. Ah. Vocês vão passar nas barcas lá, ele está de vigilância na nossa cidade. Meu querido amigo Tiago França, que veio com autorização de doutora Marília. Ó, isso é Importante importante. mencionar. Tá tomando conta do escritório. Tem dois tipos de homem, né? O que quer estar certo e o que é feliz. Eu escolhi ser feliz há muito tempo. Nunca tô certo, mas sou feliz. E aí, esse é o segredo de um bom casamento, tá? Então, para você que está escutando, pegue essa palavra e você vai ser feliz no seu casamento. Nunca esteja certo, mas seja feliz sempre. Bom, vamos lá. Eu queria agradecer inicialmente ao Deus Todo-Poderoso, sem Ele, nenhum de nós estaríamos aqui reunindo. Agradecer aqui ao meu amigo Dr. Ramon, né, doutora Carol, né, que são advogados referências no Brasil, são grandes amigos. Quero também aqui agradecer ao professor, né, Francisco Egito, que para mim é uma referência, né, no direito condominial. É aquela pessoa com quem eu me espelho, né? Eu nunca esqueço do dia que eu liguei para ele, eu já vi o Dr. Ramon, já estava fazendo a pós de Direito e Gestão Condominial, e ele lançou a pós de Direito Condominial. E eu liguei para ele e eu disse, doutor, mas será que eu vou conseguir fazer? Ele disse, vai sim, olha, eu sou advogado, sou contador, sou administrador, corretor, eu consigo, tu também vai conseguir. Então, eu consegui aí finalizar as duas pós pela CBPJ, que é uma instituição que formou inúmeros advogados condominialistas, então aqui nosso agradecimento também à CBPJ, que é referência nesse mercado. Dizer que o seu papel, viu, professor, ele é fundamental como espelho para os advogados que vieram. De início, na nossa advocacia, realmente a gente tinha poucos exemplos de material da ciência jurídica do direito condominial. Hoje já é bem melhor. Então, aqui, esse livro, esse exemplo aqui, eu agradeço a oportunidade de ser coautor junto com vocês, né, do livro. Mas isso representa a universalização do conhecimento. Eu acho que esse é o papel do advogado. Não é só transmitir o conhecimento e formar síndicos e outros profissionais que vêm agregar. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e quero dizer para você que é advogado, né, que talvez não milite nessa área, mas que tem a intenção de militar. Primeiro, a verdade, a advocacia condominial não é fácil. Eu costumo parafrasear o poeta Gonçalves Dias dizendo que a advocacia condominial
ela abate os advogados, né? Você precisa ser forte, porque senão ela vai lhe abater. Mas ela é uma advocacia rentável. Se você empreender nesse mercado, tenha certeza que você consegue ter uma boa rentabilidade, porque são poucos os especialistas e os conflitos são inúmeros, né? Então, se Não você falta cliente, né? não falta cliente, sempre terá cliente, bastantes clientes, porque existem inúmeros conflitos que você precisa resolver. Então, se você pretende, né, doutores, empreender nessa área, é uma área de muito desafio, mas é uma área também rentável. O síndico que irá assistir o podcast também, que faça essa formação continuada e veja aqui na figura dos advogados como seu melhor amigo, porque o síndico que possui um advogado especialista em direito condominial, ele tem a sua sindicatura mais assertiva. E tenho certeza absoluta, não será aquele síndico que vai sentar no banco do requerido e sofrer um processo judicial porque ele ouviu os bons conselhos do advogado especializado. Muito bom, pessoal. O programa de hoje foi excelente. Especialistas do Brasil inteiro trocando, criando, compartilhando conhecimento. Vou encaminhar para o encerramento agora, agradecendo nossos patrocinadores. Vou agradecer aqui Juliana Araújo, leiloeira pública com 10 anos de experiência de mercado da leiloaria. Realiza leilões nos processos judiciais e principalmente nas cobranças de cotas condominiais. Melhor amigo do advogado da área condominial. Plano de saúde caro, você consegue economizar em até 40% e aproveitar cashback exclusivo para advogados e membros do judiciário com @rt.negócios 21 97 347 5232. Contador condominial parceiro dos advogados. Abra sua PJ com Gilcimar Conceição. Leve contabilidade. Simone Viana Advocacia, especialista em direito condominial, de família e sucessões. Perazoli Advogados, especializada Tribunal do Júri, Direito Penal Econômico, exemplo de excelência na advocacia. CBE Pejur, pós-graduação, especializa-se em Direito Previdenciário Militar, Trabalhista, Penal, Imobiliário e Condominial. E Francisco Egito Advogados Associados, especialistas em direito imobiliário e condominial, com equipe de profissionais qualificados. Queridos, agradecendo nossos patrocinadores que possibilitam a realização desse programa, eu deixo aqui um abraço para todos, agradeço a presença aqui dos amigos, né? Muito obrigado por virem na nossa cidade Sorriso, serão sempre bem-vindos, virão outras oportunidades, tá? E vamos trabalhar junto para melhorar o nosso mercado condominial nacional. Sucesso! Até a próxima. Até a próxima.